E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável por fazer análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores para o canal. Então, sejam muito bem-vindos. Para você que não se inscreveu, peço a gentileza para que se inscreva, tá? No decorrer do vídeo, aqui no canto inferior do lado direito, vai ter o logo da Investimento for You. Então, é só você clicar para conseguir se inscrever. Caso não esteja aparecendo, vá até o início da página que você consegue se inscrever também, tá? Deixe seu comentário, deixe seu joinha, que é de fundamental importância, ok? Na descrição do vídeo, como eu sempre digo, vai ter o endereço do Telegram também do Instagram, então faça parte dessas comunidades. Inclusive o Telegram tá muito legal, toda semana eu disparo algumas análises lá, inclusive Magalu eu disparei essa semana, apontando uma possível queda para um fechamento de gap antes de acontecer, ou seja, as pessoas que estavam lá já tinham uma informação com essa análise, de feito foi o que aconteceu, caiu, fechou o gap. Então é mais um meio de comunicação que você vai ter e um meio de informação, né, para você ficar sabendo a respeito do mercado. Então é importante. E para você que já faz parte do Telegram, peço a gentileza para que deixe um comentário nesse vídeo, dando um feedback do que você acha do Telegram. É importante para as pessoas poderem ler e entender o que rola lá dentro, né? Assim a pessoa gostando do feedback, ela acessa, não gostando, ela não perde nem tempo, né, de acessar. Então, otimiza o tempo aí das pessoas, né? E é importante também o feedback. Bom, vamos lá. Magazine Luiza Maglu 3. O que a gente tem? Uma perna de alta, óbvio, né? Magazine Luiza via voando aqui, respeitando a média de 21, né? Sempre testando nela. Agora, depois disso, a gente teve uma perna de alta pegando desse fundo até o topo histórico na região 96,42 e pegando até esse pavio aqui, fechamento do gap, inclusive aqui também, né? Basicamente aqui, ó, nesta linha, veio buscar o 61,8% da retração do Fibonacci, ou seja, pegou o último nível da retração. Depois dessa retração, nós tivemos essa paulada para cima, só que não conseguiu se segurar. E qual que era a expectativa, né? A expectativa, após ter feito essa retração no 61,8%, a expectativa era de uma permanência subida, né? Uma subida permanente aqui para vir buscar novamente a região do 96,42. Ainda mais com a formação desse candle daqui, né? Só que não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário. Veio, fez esse topo, fez esse fundo, fez novamente esse topo, não teve força suficiente, agora vem perdendo até a média móvel de 21. Ou seja, a curto prazo, o ativo ele está numa região, ele está, desculpa, numa tendência de baixa, ok? Ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se o ativo vier testar novamente esta região do gap passado, do 83 com 41, fazer esse teste, eu não vejo problema, tá? Não vejo problema. Ele pode vir fazer um teste, ficar dentro de uma lateralização, acontecer alguma coisa, voltar a subir, ou se ele perder a região do 83 com 41, 83 com 42, 83 com 41, ele confirma um pivô de baixa, ok? Então, a partir do momento que perder esta região, ele confirma esta figura, essa daqui, tá? Confirmando este pivô de baixa, nós temos um alvo. O alvo vai ficar sempre no 100% do primeiro alvo do Fibonacci, ou seja, a gente está nesta formação aqui ainda, neste nível, né, 61,8%, vindo buscar a região dos 76,27, ok? Que seria o nosso primeiro alvo ainda. Porém, nós temos alguns suportes que antecedem esse preço ainda, que é a primeira região do 79,20 e a segunda região do 77,12, ok? Então, ponto de atenção para quem está posicionado no Magazine Luiza é 83,42, que daí confirma o pivô de baixa, ok? Considerando esses três alvos, 79,20, 77,12 e o 100% da expansão do FIBO no 76,27, ok? Então, quando eu digo que é o primeiro nível ainda, ou seja, o primeiro alvo, é por causa disso daqui, ó. Depois que ele atinge o primeiro alvo, eu posso expandir ele para que
o 61% passe a ser 50%. Aí a gente fala segundo alvo. Atingindo o segundo alvo, a gente pode expandir mais um pouco e os 50% passa para 38,2%, aí a gente considera o terceiro alvo, tá? Tá claro? Só para todo mundo entender a questão da expansão do Fibonacci. Então, ainda a gente está no primeiro alvo, tá? No semanal, a gente tem um distanciamento muito grande para a média de 21, tá? Então, a gente está falando aqui entre média e fechamento da última semana, basicamente aí 15% de distanciamento, e para a média de 72 até o fechamento da semana, a gente está falando mais de 60% de distanciamento, tá? Um ponto de, 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 de atenção assim para o semanal que eu considero que ainda está numa tendência altista a curto e médio prazo, tá? Inclusive, ainda estamos dentro de uma lateralização. Não perdeu a mínima da semana passada, tá? Eu estou fazendo o vídeo hoje, dia 19/9, sábado, ou seja, estou falando referente à semana do dia 8, ok? Não perdeu a mínima ainda, que é 85,5, e na semana agora que fechou, a mínima foi 86,04. Então, eu ainda considero dentro de uma lateralização para a Magazine Luiza no semanal, tá? Lateralização é correção também, mas correção no tempo, tá? Não no preço, no tempo para o semanal. Há 3 semanas que o Magazine Luiza vem fechando no negativo, ou seja, semana agora que fechou foi 0,47% negativo, semana passada fechou a 1,35% negativo, e semana retrasada fechou a 6,14% negativo, ou seja, 3 semanas consecutivas que vem fechando no vermelho, obviamente, porque no diário ela estava passando por uma correção, ok? Que foi o fechamento lá do 61,8%. Agora, entretanto, a gente viu que no diário, se perder ali a região do 83 pouquinho, pode fazer uma 83,42, né? Pode fazer a confirmação do pivô de baixa. E nos 60 minutos, o que a gente tem nos 60 minutos? Nos 60 a gente tem topos, né? Topos descendentes, tá? Tá clara essa questão aqui? Topos descendentes. E esta última formação, que foi no pregão de sexta-feira, o que eu quero destacar aqui, galera, é o seguinte: esta formação ela é bem arriscada, porque ela fez um topo, fez um fundo. Agora ela está indo buscar um teste na região do 87,5. Se ela não conseguir se segurar no 87,5, ela pode vir dar uma paulada para baixo, tá? Ou, se ela conseguir passar o 87,5, ela vai ter que vir testar a média de 21. A média de 21, ela serve do quê? Ela serve como uma resistência móvel, tá? Então, faz a superação do 87,5, bate na 21 e também pode vir uma paulada para baixo. Então, tá fazendo, fechou num movimento extremamente crítico, né? Esse candle aqui fechou a 0,18%, basicamente a abertura foi 87,15 e o fechamento foi em R$ 87,00, perdeu 15 centavos, tá? E vale o destaque aqui que todas as vezes não, né? Historicamente, né, a gente está com alguns gaps aqui nos 60 minutos, né? Então, chega aqui na região do 87,5, observem, ó. Chega na região do 87,5, no outro dia, abre um gap de fuga, um gap de alta. Ó, no outro pregão também, ó. Chegou aqui no 87,5, no outro dia, gap de fuga, gap de alta. Será que vai acontecer isso na segunda-feira? Está no 87,5, ele vai abrir um gap de alta aqui? Não sei, precisamos observar esse ponto. Outro destaque também, nos 60 minutos que a gente está com um triângulo, né? A gente estava com um triângulo simétrico, né? Então, a gente tem aqui esta região de resistência para o triângulo simétrico e esta região aqui de suporte para o triângulo, ok? Só que o ativo ele já veio e já perdeu o triângulo, né? Então agora ele está fazendo uma nova formação aqui. Ele vem, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo. Aí o que eu comentei, pode fazer essa formação, tá bom? Por que eu considero como triângulo simétrico? Eu tenho no mínimo 4 pontos, ok?
Então, para a Magazine Luiza, galera, são esses os pontos que eu gostaria de destacar para vocês. Ponto que eu comentei no começo do vídeo, né? Eu até falei que eu soltei análise lá no Telegram. Se não me falha a memória, estava aqui, ó. O preço estava aqui, ó. Estava nessa região. Aí, quando chegou neste candle aqui, ó, eu comentei com o pessoal. Falei, galera, fiquem espertos que pode vir fechar este gap daqui, ó. Pode vir fechar esse gap. Aí, o que aconteceu? Ó, dito e feito, ó. Ó o candle aqui, ó. Veio e fechou. Aí, começou a trabalhar aqui nesta região depois que no pregão do dia seguinte que subiu. Tá? Então eu alertei o pessoal aqui. E depois desse alerta, né, teve todas essas pernas aqui, aí foi e perdeu o suporte do triângulo, agora começa a trabalhar fora do triângulo, tá? E o triângulo agora, a gente tem algumas resistências, né? Aquilo que era suporte virou resistência, a questão da bipolaridade, né? A teoria da bipolaridade. Aquilo que é suporte vira resistência, aquilo que é resistência um dia pode virar suporte. A gente tem essa região aqui, agora a gente pode ter esta formação, né? Vem, testa, pode voltar, pode cair. Tá? Então, para a Magazine Luiza, não considero um momento muito, como que eu posso dizer, confortável para quem está posicionado, obviamente, mas não é uma recomendação de compra nem de venda, mas é uma análise técnica que ela pode complementar a sua para você tomar uma decisão mais acertada, tá? Essa é a ideia. E a gente consegue ver algumas situações meio críticas aqui, né? No 60 também, ó, as médias já estão apontando para baixo, inclusive a de 72 com 21 e a de 200 cruzando, né? A de 200 períodos, que é uma média mais lenta, né? Que é aí a média de 21 é curto, a média de 72 é médio prazo, e longo prazo é de 200. A longo prazo ainda, a Magazine Luiza está numa tendência de alta, né? Mas para médio e para curto, no 60 já está numa tendência baixista, tá bom? Vamos dar uma olhada no tempo gráfico diário em relação ao OBV, né? Observem o OBV, que interessante, né? O que a gente tem? A gente tem uma perna de alta aqui, né? A gente tem uma perna de alta e o OBV, a gente também tem uma perna de alta. Aí faz uma correção e sobe, né? E fica aqui. Pro OBV, fez isso daqui, ó. Ou seja, esta perna de alta não existiu no OBV. Ele continuou caindo. Ele fez isso daqui. Observa? Então, uma perna de alta, uma perna de baixa. O que significa isso? Que a gente está com uma divergência entre o OBV e o preço, né? O gráfico de preço. O que predomina, obviamente, o gráfico de preço. Mas quando a gente tem um OBV divergente do que está acontecendo, é mais um ponto de atenção. Ou seja, para quem ainda não está posicionado, não vale a pena se posicionar agora. Porque o OBV está demonstrando queda, né? Ele está demonstrando queda. Por que você vai se posicionar agora? Vou comprar aqui. Não faz sentido, está tendo uma divergência. Vamos entender essa divergência, vamos deixar essa divergência ficar alinhada para não tomarem pau no mercado, né? Então, muitas pessoas que observam uma posição dessa, elas ficam mais em alerta em relação ao que pode vir a acontecer. Algumas pessoas até desfazem do papel, né? Porque é uma divergência, né, cara? Aqui está demonstrando baixa, enquanto um ativo o preço não está demonstrando ainda, né? Isso daqui é questão de volume também, né? Muitas vezes, os grandes fundos, né? Os caras começam a vender, mas eles vão vendendo de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, que é volume, né? Aí acontece que o BV vai caindo, mas o preço ainda não refletiu o que pode vir a acontecer, que é o que o BV está mostrando, né? Então, acho que é um ponto que vale aí a atenção também, tá, galera? IFR9, tá? IFR de 9 períodos, né? Tá, no 43, o problema aqui, sobrecomprado seria acima do 70 e sobrevendido seria abaixo do 30, né? Bandas de Bollinger, elas estão basicamente a banda superior, a banda inferior,
elas estão abertas, né? Mas o ativo já perdeu a média de 21, que é a média das bandas de Bollinger, né? Ou seja, aqui a média de 21 também já ficou para trás. Então, ela pode servir como uma resistência aí no futuro. Então, realmente, Magazine Luiza, de acordo com alguns indicadores, vem mostrando complicação. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fique de olho nos pontos que eu citei. E se tiverem dúvida, pode mandar. Estamos aí para ajudar. E é isso aí, tá bom? Fica com o olho aberto aí para essa questão dessa formação de pivô de baixa. Beleza, pessoal? Então, até a próxima análise. Até mais.